Cortamos um pouquinho esse dia preguiçoso, que a gente não veio, infelizmente, mas estamos aqui. Portanto, os melhores vieram, né? Bom dia, obrigado pela participação novamente aqui no planejamento. O comparecimento da Érica, que foi de férias. Ela veio aqui só a título colaborativo, hoje, de novo, só no período, que ela tem aí estudantes particulares também. Não estava nem convocada, mas veio nos auxiliar. Vamos sentar, pessoal. Nosso secretário, participe conosco aqui na frente, por favor, doutor André Bonzulli. Bom, informando a todos, essa reunião é um repeteco, como a gente diz, da reunião do dia 12. Nós vamos apresentar o texto todo do plano, naquilo que ele foi modificado, né? Então, o que vier marcado com tarja amarela, pelas modificações que aconteceram da versão 3 para a versão 4. E nos mapas também, poucas modificações, mas se quiserem depois a gente também faz uma apresentação através dos mapas, e depois abrimos para questionamento. Tá? Questão de avisar, porque nem todos que estão aqui hoje estiveram na reunião do dia 12, então ela se repete em termos de texto, para que a gente cumpra 15 dias de anterioridade à apresentação da versão, tá bom? Secretário, alguma coisa para falar? Quer fazer alguma abertura? Over. Então vamos dar início. Doutor Eduardo, por favor, faça a apresentação do texto para nós. Nosso assistente de palco já está aí, Marcelo? Ele se instituiu, viu? Assistente de palco. Tem outro microfone? Não, mas... Bom dia, então dando continuidade à reunião de hoje, à apresentação. Como o secretário bem disse, não somente a parte grafada em amarelo que nós vamos tratar, que são as alterações em relação à versão anterior, e que foi a mesma dinâmica da semana passada. Muito embora algumas... Estão ouvindo? No fundo eu aproximo mais. Então. Muito embora já na semana passada tivesse algumas sugestões de questões formais de alteração, isso já foi até incorporado. Na medida em que for passando, eu vou avisando e assim continuamos. O título 1 aqui, o capítulo 1º, o capítulo 2º, princípios e as disposições preliminares permanecem as mesmas desde a primeira versão, com apenas a inserção aqui da utilização racional de recursos naturais dentro do desenvolvimento sustentável. Apenas uma complementação do próprio conceito, né? A promoção do pleno desenvolvimento socioeconômico do município, de forma justa e ambientalmente equilibrada, e foi inserida com a utilização racional dos recursos naturais, e a utilização racional é um mero desdobramento do desenvolvimento sustentável. Então houve uma complementação. Assim como na acessibilidade, que compreende o pleno acesso à cidade, foi incorporada a parte final, e qualidade de vida, com um desdobramento dessa acessibilidade no acesso à justiça. Sim, sugestões da planilha. Exatamente. Os objetivos e diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano. A Érica me lembrou que eu acho que é prudente lembrarmos, né? Essas alterações em amarelo são exatamente em razão das reuniões, em razão das planilhas que nós recebemos das contribuições via site. Esses são os motivos que foram justificando essas alterações. Os objetivos e diretrizes gerais da política, foi alterado aqui o inciso 3º, proteger, conservar e preservar os recursos ambientais municipais, a fim de promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado e assadia a qualidade de vida, primando por uma cidade sustentável para as presentes e futuras gerações. Então, essa parte inicial que foi incluída é o reflexo do artigo 225 da Constituição, né? Tornando o meio ambiente ecologicamente equilibrado com a finalidade de gerar sadia qualidade de vida. E aí veio apenas uma parte final complementando aí o desdobramento das futuras gerações, que também contempla-se lá no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Fortalecer a zona rural do município, o desenvolvimento das atividades econômicas de baixo impacto ambiental e das funções do território rural, com a biodiversidade, o abastecimento e a segurança alimentar. Então foi inserido ali baixo. Nas diretrizes,
A promoção de mescla de uso em toda a cidade, com intensidade de usos compatíveis com a hierarquização viária, a infraestrutura e restrições ambientais. É apenas um qualitativo, né? Um detalhamento maior também, sugestões colhidas lá no site. A promoção de políticas públicas que busquem a recuperação das áreas ambientais degradadas, em especial as descritas como prioritárias nos planos municipais do verde e no Plano Municipal de Recursos Hídricos. Provisão de infraestrutura urbana, equipamentos, serviços, espaços públicos e áreas verdes em todas as regiões da cidade, possibilitando o pleno atendimento às necessidades de todos os cidadãos, especialmente aqueles inseridos nas áreas urbanas de maior vulnerabilidade socioambiental. E promoção da conscientização da população quanto aos valores ambientais e a necessidade de sua recuperação e conservação. Além disso, foi incluída a adoção de incentivos à sustentabilidade de empreendimentos e obras privadas e públicas. O macrozoneamento teve alteração na macrozona de relevância ambiental, que foi incluído áreas públicas estratégicas à preservação ambiental e o principal manancial hídrico nosso, o Rio Atibaia. E o parágrafo 2º, desculpa, Marcelo, a macrozona de desenvolvimento ordenado sofrerá aumento de perímetro urbano, mediante lei específica a ser editada no prazo de até 6 meses, contado da publicação do plano diretor, obedecendo-se os parâmetros do 42B. Isso para deixar claro que a expansão não é automática e que dependerá dos estudos do 42B. Nas diretrizes específicas desta macrozona, chamada de desenvolvimento ordenado, foram inseridos os incisos 6º, criar novas centralidades e polos de geração de emprego, a conservação da zona rural da bacia do Córrego Samambaia, incentivo e capacitação aos produtores rurais em tecnologias de produção agrícola e pecuária sustentáveis, com destaque para a agricultura orgânica e o cultivo protegido, turismo rural e a gestão de negócios. E o último, a proteção do interesse histórico e cultural. Nos objetivos já da macrozona de relevância ambiental, foi inserido um objetivo, fomentar o desenvolvimento ordenado ambiental, social e econômico por meio do estudo de ocupação rural ou urbana, dentro do rural. As diretrizes específicas para essa macrozona, regulamentação dos usos e atividades, urbanas ou rurais, compatíveis com a conservação ambiental. E a limitação da expansão urbana, condicionada à elaboração do plano de manejo específico. Também deixando claro que o perímetro urbano não sofrerá e as atividades na APA são aquelas permitidas pela legislação. Proteger e recuperar o ambiente, a biodiversidade e os mananciais, através do controle da expansão urbana e da regulamentação de usos compatíveis com a conservação ambiental. Preservar o patrimônio cultural urbano e ligado ao meio ambiente rural e natural. Melhorar a qualidade de vida das famílias residentes nestas áreas rurais e o estímulo aos usos rurais, caracterizados por atividades agro-silvopastoril, por meio de certificação das propriedades que desenvolvam a agricultura sustentável e conservem os recursos naturais. E o desenvolvimento de programas específicos para as áreas rurais. A divisão do planejamento e gestão. Dentro da seção 1, ordenamento territorial, foi incluído os sistemas de áreas verdes. Eles não haviam sido inseridos na versão anterior. Então, dentro do capítulo do meio ambiente, nós encontraremos os sistemas de áreas verdes, que nós temos que incluí-lo aqui como parte das políticas de estruturação do território, que é o capítulo 5, né? Aqui o capítulo. E aí vem as políticas de estruturação do território, o ordenamento territorial, e incluímos os sistemas de áreas verdes e de unidades de conservação. O desenvolvimento ordenado, as diretrizes para o perímetro urbano, foram incluídos o parágrafo 1º, e eu lembro algumas mais embaixo. A ampliação do perímetro dependerá da elaboração pelo município de projeto específico atendendo às exigências da legislação federal, em especial 42B do Estatuto da Cidade e as orientações desse plano diretor, devendo conter no mínimo, e aqui vem o que precisa. Volta só um pouco, Marcelo, por favor. Aqui foi trocada a palavra projeto por estudo. Então, na versão houve mais uma alteração aqui só, saiu a palavra projeto e entrou estudo, porque nós tivemos um questionamento de que o projeto poderia levar à ideia de que o projeto seria apresentado pelo privado titular da gleba
pouca gleba ainda que está no rural. E não é isso, é a prefeitura que efetuará os estudos, então nós trocamos um projeto por estudo, para que deixe claro que é a prefeitura que fará em pleno atendimento ao 42B. Dentro desse mínimo, nós incluímos aqui a compatibilidade com os parâmetros de uso e ocupação do solo do seu entorno. Parágrafo 4º, as concessionárias e órgãos municipais deverão ser consultados para a elaboração de estudo de viabilidade técnica. Densidade, uso e ocupação, foram incluídas algumas diretrizes. Na área de abrangência da rede estrutural de mobilidade, na APG Centro, nas centralidades, quando o passeio público for inferior ao mínimo estabelecido, deverá ser complementado por área de fruição. Proibição da edificação no subsolo, caso haja a necessidade de rebaixamento forçado do lençol freático. Limitação da área máxima de fechamento de lotes e definição de demais parâmetros que garantam sua integração com a malha urbana existente e a paisagem urbana. Adequação dos parâmetros de uso e ocupação do solo à legislação federal para as áreas atingidas pelas novas curvas de ruídos e demais restrições aeroportuárias dos aeroportos de Viracopos e do aeroporto de Samarais. O parágrafo 1º trouxe o conceito das densidades, densidade construtiva, que é aquela estabelecida pelo coeficiente de aproveitamento máximo, e densidade habitacional, aquela estabelecida pelo número de unidades habitacionais por hectare. E o parágrafo 2º fica garantido o coeficiente máximo de aproveitamento atualmente vigente para os imóveis pertencentes à zona 17 da Lei 6031 de 88, desde que destine parte do pavimento térreo para a fruição pública. Polo Estratégico de Desenvolvimento. Teve a inclusão de uma diretriz, a proteção da área de maior suscetibilidade de inundação, decorrente das planícies e várzeas características da região. Ela foi incorporada principalmente em razão do Piracambaia. No inciso 14, o desenvolvimento de estudos visando a preservação da bacia do rio Capivari-Mirim, devido aos impactos de ampliação do sítio aeroportuário e a relevância dos mananciais em seu entorno, baixo percentual de áreas permeáveis na área urbana consolidada e demais restrições ambientais existentes. Essa foi a inclusão. As áreas potenciais para grandes empreendimentos. O artigo 31, que trata das diretrizes e parâmetros da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, deverão conter aí minimamente esses incisos. Foi complementado o inciso 5º, área para habitação de interesse social, ou equivalente em contribuição para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. E a recuperação e integração dos recursos ambientais no projeto urbanístico e o incentivo à implantação de redes subterrâneas de energia elétrica, telefonia, televisão e afins, sempre que isso for possível. E a possibilidade ali fica destinada a critérios técnicos. A integração metropolitana, em seu artigo 36, foi incluída a diretriz número 4, no inciso 4º, articulação com os municípios contíguos, visando a implantação dos planos municipais ambientais no verde, de recursos hídricos, de saneamento e de educação ambiental. A política municipal do meio ambiente, foi alterado o nome também, inclusive, salvo engano, era política municipal, política do município em relação ao meio ambiente, agora ficou política municipal do meio ambiente. Hoje, Marcelo, por favor. Nas diretrizes, os objetivos ficaram os mesmos. As diretrizes gerais da política ambiental municipal, foi inserido o inciso 2, implementação dos programas e ações decorrentes dos planos ambientais municipais, podendo para isso utilizar esses instrumentos urbanísticos, administrativos, culturais, econômicos, tributários e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme a legislação vigente. A promoção do aumento de áreas permeáveis e recuperação de nascentes, visando a infiltração das águas superficiais, a recarga dos aquíferos e a perenidade dos corpos hídricos. O inciso 4º, estabelecimento de parâmetros de qualificação das áreas verdes e do sistema de lazer nos novos parcelamentos de solo e nos loteamentos, a fim de valorizar esses espaços, promover a qualificação do empreendimento do seu entorno, bem como o cumprimento das funções a que se destina.
proibição do lançamento de efluentes e de despejos de qualquer natureza, mesmo com tratamento prévio no rio Capivari Mirim, dentro do território municipal, considerando sua grande importância para o município de Indaiatuba como manancial de abastecimento daquele município, e o controle da supressão de vegetação do cerrado em todas as suas classificações. O artigo 39, os planos municipais urbanísticos e ambientais da administração direta e o plano de manejo das unidades de conservação deverão ser elaborados por equipe multidisciplinar com a participação obrigatória dos órgãos municipais afins, especialmente a Secretaria de Planejamento e Urbanismo e, após a aprovação de portaria do órgão executor, deverão ser referendados por decreto. As diretrizes ambientais específicas para os sistemas de áreas verdes e as unidades de conservação, que justificou a inserção dele na política urbana, assegurar área verde pública de lazer, do esporte e de recreação para a população, visando a melhoria da qualidade de vida, promover a conexão dos fragmentos com maior prioridade de conservação e recuperação, visando garantir a biodiversidade, bem como o fluxo de processos ecológicos. O parágrafo único: o sistema de áreas verdes e unidades de conservação é composto pelas categorias de áreas verdes, constituindo a integração desses elementos, dentre os quais se destacam a unidade de conservação, parques, bosques, patrimônios naturais tombados, reservas legais, área de preservação permanente, várzeas, vegetação natural remanescente, áreas verdes de loteamento, vias verdes, corredores ecológicos e linhas de conectividade. As APPs, as áreas de proteção permanente, são as várzeas e as planícies de inundação, definidas como áreas de proteção permanente pela Lei Orgânica Municipal. Não deverão sofrer intervenções de impermeabilização, aterro ou edificação. O parágrafo 1º: serão admitidas apenas sua utilização como áreas verdes, bacias de detenção, parques lineares, áreas de lazer e intervenções de interesse público, desde que não afetem o regime hídrico e nem alterem a cota altimétrica local. Fica proibida qualquer edificação na várzea ou planície de inundação no território municipal, em especial nas localidades denominadas Chácaras Leandro, Piracambaia e Marianja. Ficam estabelecidas como APPs e estão sujeitas ao mesmo regramento estabelecido na Lei Federal 12651 de 2012, as seguintes áreas: ao redor de nascentes, olhos d'água ou brejos contendo nascentes difusas, ainda que intermitentes, qualquer que seja a sua situação topográfica, com raio ou faixa marginal mínima de 50 metros. Ao longo dos brejos ou várzeas úmidas, associados a cursos d'água, em faixa marginal com largura mínima correspondente à APP, já estabelecidas para o curso d'água. Os parques lineares, eles aparecem aqui no artigo 43, diretrizes dos parques lineares. As áreas correspondentes aos potenciais parques lineares compreendem minimamente as APPs, planícies de inundação, fragmentos de vegetação natural ou áreas públicas associadas. A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, creio eu, deverá elaborar e divulgar por meio de legislação específica os parâmetros mínimos para compor o projeto dos parques lineares. Sim. Sem dúvida para fazer essa correção. Semana passada acho que nós não vimos isso, né? Não queremos reparar nisso. As unidades de conservação se dará por ato do poder público e deverá ser precedidas de estudos técnicos e consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, devendo fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas de acordo com a Lei Federal 9.985 do ano de 2000. As diretrizes das unidades de conservação: promover a regularização fundiária para a efetiva implantação dos parques naturais municipais, o zoneamento ambiental da APA Campinas e da APA Campo Grande, suas respectivas diretrizes e normas serão definidas em consonância às orientações deste plano diretor e detalhadas no plano de manejo das unidades de conservação, que poderá prever o uso urbano nessas áreas, a urbanização dessas áreas. O órgão gestor da unidade de conservação, em conjunto com a equipe multidisciplinar, representadas por técnicos das secretarias municipais afins, deverão ser consultados para qualquer deliberação ou autorização até a elaboração de seu respectivo plano de manejo. E a fim de viabilizar a implantação das unidades de conservação,
poderão ser utilizados instrumentos urbanísticos, administrativos, culturais, econômicos, tributários e a utilização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme a legislação pertinente. As linhas de conectividade e os corredores ecológicos. A instituição das linhas de conectividade deve observar os objetivos que se seguem. Primeiro, estabelecer conectividade entre fragmentos florestais das áreas prioritárias e estratégicas, fortalecer os sistemas de áreas verdes e as unidades de conservação, proteger as bacias hidrográficas e promover o bem-estar da população em seu entorno. O artigo 47 trata da instituição de corredores ecológicos, que deverá ser analisada por equipe multidisciplinar, representada por técnicos das secretarias afins, na qual constará minimamente a delimitação do corredor, a localização e tipo de passagem de fauna e demais diretrizes aplicáveis a este corredor, bem como observar os seguintes objetivos. Primeiro, implantar trecho da linha de conectividade estabelecida pelo Plano Municipal do Verde, conectar os fragmentos de vegetação natural, as áreas de preservação permanentes, que são as APPs, e as unidades de conservação, visando facilitar o fluxo gênico entre remanescentes, a dispersão de sementes de fauna silvestre, de forma a manter a sustentabilidade da vegetação e propiciando habitat ou servindo de passagem para a fauna. Recuperar e manter a biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização das áreas degradadas. Proteger áreas naturalmente frágeis, incluindo brejos e planícies de inundação, conforme previstos na lei orgânica do município. Conservar e recuperar as áreas de APP dos cursos d'águas e nascentes. Evitar, reduzir e controlar espécies exóticas consideradas invasoras em ecossistemas naturais. Combater atropelamentos de animais silvestres. E tem alguém da área da biologia aqui para dizer para a gente se todas as espécies exóticas são consideradas invasoras? Não? Existe a distinção entre exótica não invasora e exótica invasora. Porque, né, na época nós tivemos uma dúvida em relação a isso. Me desculpem se me veio na cabeça agora. As áreas permeáveis, combater o atropelamento de animais silvestres. As áreas permeáveis, para aprovação de novos parcelamentos do solo será exigido percentual de área permeável nos termos da resolução da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é de número 31 do ano de 2009. Para aprovação, ampliação e regularização de edificação, o percentual mínimo de área permeável será estipulado na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nas áreas da Fazenda Chapadão, Santa Elisa e Remonta serão permitidas apenas atividades institucionais e de pesquisas tecnológicas, com proibição dos demais usos urbanos, devendo ser mantido no mínimo 70% da área total como permeável. As diretrizes da política de mobilidade e transporte, foi incluído ali no inciso 5º a complementação, né, preferencialmente com veículos movidos a fontes de energia renováveis. Oi, pode falar. Oi. Só uma sugestão dos 45 do segundo tempo, mas no artigo 48, quando fala da aprovação de novos parcelamentos, conforme o percentual da área permeável nos termos da resolução da Secretaria do Meio Ambiente, né, número tal de 19 de maio de 2009. Seria interessante colocar nos termos da resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo vigente? Sim. É porque já alterou aqui. É porque já alterou essa coisa. Já. Tudo bem? Sim, sim. Se pegasse a versão anterior, você vai ver que o descrito na resolução era o que estava aqui. E aí nós ficamos com receio de, em alterando a resolução, nós ficarmos travados com um plano, aí nós já mencionamos direto. A gente, sim, mudar a resolução da Secretaria Municipal do Estado de São Paulo vigente. E a gente substitui somente o que vem aqui do jeito. Sim. Inclusive ela foi revogada. Foi revogada. Agora é 72/2017. 72/2017. Vamos deixar vigente. Acho que fica até melhor. E ainda porque nós vamos ter um plano de 10 anos e aí a gente corre o risco de mudar novamente. Ótimo. Continuamos aqui então no inciso 9, né? Isso não altera nada, só tem que pensar por aqui. Elaboração do plano cicloviário de Campinas, associado ao plano de mobilidade e ao plano viário, prevendo a implantação de ciclovias, bicicletários e sistemas de apoio à ciclomobilidade. Também foi inserida a previsão de acesso através da via marginal fora da faixa de domínio da rodovia,
na implantação de novos usos urbanos ao longo das rodovias. Os anexos foram acertados, não diz que estava errado na versão anterior, agora eles já foram alterados. Ali também era anexo. Muito bem. Consegue voltar só o artigo? Marcelo, aqui só para situar todo mundo no artigo. Tá bom? Nas diretrizes da política de habitação, artigo 57, agora sim. Foi inserido o inciso 18, recuperar ambiental e urbanisticamente as áreas resultantes de remoção de assentamentos precários ou ocupação irregular, não consolidado, preferencialmente de forma concomitante à desocupação da área. E o parágrafo único, fica permitida a intervenção em APP para fins de regularização fundiária sustentável da área urbana, conforme estabelecido na resolução do CONAM. Marcelo, consolidado é pouco, tá? Consolidado é errado. Consolidado é pouco. Cadê? Existentes, precários, ocupações irregular, não consolidável. Isso, tesouro, não consolidado, melhor, consolidado. Só isso para deixar que permanentemente se venha a ter outros. Não consolidável, não consolidável é aquele que não vai se consolidar, né? Então é ocupação irregular não consolidável. Sim. Vai ter que arrumar, não consolidável. Nós não entendemos o que ele falou. Isso. O secretário apenas perguntou se aqui é consolidável ou consolidado. É uma questão apenas formal da palavra. E assentamentos precários ou ocupação irregular não consolidada. Realmente a palavra é consolidada e não Estão consolidada. presentes, senão eu estou estimulando que hajam outras consolidáveis a serem feitas aí. Isso. Exato. Tempo de... Não consolidável estaria pegando aquelas que ainda não foram consolidadas e não é essa realmente o espírito aqui não. É consolidada a palavra. Bem? Nós vamos corrigir isso também. As áreas sujeitas às restrições técnicas ou jurídicas, né, fechando a seção 2 do capítulo da habitação, consideram-se áreas sujeitas às restrições técnicas e ou jurídicas, as áreas urbanas públicas ou privadas de interesse social, caracterizadas por assentamentos precários e loteamentos irregulares ou clandestinos que dependam de estudos e decisões de diversas instâncias para estabelecimento das possibilidades ou não de regularização fundiária, sujeitas às aplicações das regras específicas. E o parágrafo único foi apenas incluído os dois anexos, né? As áreas sujeitas aos riscos de desastres naturais, com as cartas que nós recebemos e fomos incluídos, né? De movimentação gravitacional de massa e o mapa de inundações. O parágrafo único também inseriu, obrigado Marcelo, dentro da infraestrutura, anexos, né? O anexo 20 e 21, que contemplam as áreas de risco e desastres naturais que deverão ser consideradas na linha C do inciso 2º deste artigo, né, que é priorizar o que o Marcelo passou. Economia criativa, a parte cultural, as EPECs permaneceram as mesmas, foram incluídas a John Boy, né? Acho que a única alteração agora recente na cultura foi a inclusão das EPEC de John Boy do Mal. Queria deixar só registrado, mesmo ter falado já com o Robert, que as EPEC na John Boy do Mal não atende a região Campo Grande. Tá? Eu tive para mandar para ele, já vai mandar para e-mail. Eu queria só deixar registrado isso daí, que a EPEC que está aí na John Boy do Mal Não abrange o distrito Campo Grande. O nome dela É igual a delegacia que está em Balsorama, certo? E a distância muito grande do Campo Grande, a EPEC está do mesmo jeito. Está lá no Roseira, não no Campo Grande. Ok, obrigado a todos. É a do Roseira, ela não atende, é isso? O nome ficou JB no corpo, mas ela A está... gente deu a ideia na época da reunião do CEL se transformar em ZPEC, já que ele foi inaugurado até para isso na época. Mas por estar querendo garantir o posto de saúde no CEL, deve estar, por isso está pensando desse jeito. Bom, vamos dar uma olhada no secretário de Cultura e anota aí, estudar o secretário. Obrigado. Obrigado. Continuando, esporte e lazer também não, segurança pública sem operação, desenvolvimento econômico houve nas diretrizes, no artigo 92, houve a inclusão de incisos, o desenvolvimento de programa de preservação e conservação dos solos agricultáveis e das estradas e caminhos rurais.
visando a sustentabilidade da produção agro-silvopastoril e redução do aporte de sedimentos nos cursos d'água, propiciando a melhoria das condições de acesso e escoamento da produção, bem como a exploração do potencial turístico. E também inserido o incentivo ao associativismo rural em microbacias hidrográficas localizadas em área rural, de forma a garantir a conservação ambiental concomitante com o desenvolvimento econômico. A política urbana também não houve alteração. Nos instrumentos indutores da função social, o PEUC foi um pouco mais especificado, né? O parcelamento, edificação e utilização compulsória, apesar de ter um corpo um pouco mais delimitado, delineado, ele ainda não está completo e será regulamentado por lei específica. O Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 182 da Constituição e os artigos 5º e 8º do Estatuto da Cidade e o artigo 177 da Lei Orgânica do Município, aqui precisa só inserir os 2 artigos do Código Civil que também tratam deste, né, do reflexo desse instrumento. Isso, os abandonados. Entraria aqui, ó. Tudo bem, pode ser no parágrafo primeiro. O artigo 95, ele está só mostrando a base legal. Então, se ele entrar aqui, ele só vai ter reflexo efetivamente aqui no parágrafo primeiro, dos abandonados. Aí, salvo engano, 1275 e 276 do Código Civil, que tratam dessas questões. Parágrafo 1º, ao qual será aí esse absorvido pelo impacto no Código Civil também. Imóveis abandonados ou construções inacabadas serão considerados não utilizados, conforme os artigos 96, 97 e 98 que virão a seguir. Parágrafo 2º, são passíveis de aplicação deste instrumento os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, situados dentro do perímetro urbano. O artigo 96, são considerados imóveis não edificados, lotes e glebas com áreas igual ou superior a 1.500 metros quadrados, que apresentem área edificada inferior a 5% desta área, lote ou gleba. Parágrafo único, também serão considerados imóveis não edificados os lotes e glebas com metragem inferior a 1.500 metros quadrados, quando somados a outros contíguos do mesmo proprietário, que perfaçam área igual ou superior a 1.500 metros quadrados, e que apresentem conjuntamente área edificada inferior a 5% das áreas do lote ou glebas. Serão considerados imóveis subutilizados lotes e glebas com área igual ou superior a 1.500 metros quadrados, que apresentem área edificada inferior a 20% da área do lote ou da gleba. Parágrafo único. Também serão considerados imóveis subutilizados os lotes e as glebas com metragem inferior aos 1.500 metros quadrados, quando somados a outros contíguos do mesmo proprietário, que perfaçam área igual ou superior a 1.500 metros quadrados, e que apresentem conjuntamente a área edificada inferior a 20%. 98 são considerados imóveis não utilizados aqueles com 100% de sua área edificada desocupada, por mais de 3 anos ininterruptos, ou imóveis com construção inacabada e ou abandonada por mais de 3 anos, com exceção de residências unifamiliares. Ficam excluídos da categoria os imóveis não edificados e subutilizados aqueles que abriguem atividades que não necessitem de edificação para sua finalidade, que integrem o sistema municipal de áreas verdes e unidades de conservação, ou cumpram uma função social relevante, função ambiental relevante, sejam tombados ou que estejam em processo de tombamento, ou que tenham um processo de tombamento aberto pelo órgão competente de qualquer ente federativo, ou ainda cujo potencial construtivo tenha sido transferido. Abriguem clubes em atividade, estejam nestas condições devido à impossibilidade técnica, jurídica ou econômica financeira, momentaneamente insanáveis pela simples conduta do proprietário, e apenas enquanto essas perdurarem. A Prefeitura notificará os proprietários dos imóveis não edificados e subutilizados para que, no prazo máximo de 1 ano, a partir do recebimento da notificação, para que protocolem junto ao órgão competente pedido de aprovação e execução do projeto de edificação ou pedido de aprovação do parcelamento desses imóveis.
Os proprietários dos imóveis notificados deverão iniciar a execução do parcelamento ou a edificação desses imóveis no prazo máximo de 2 anos a contar da expedição do alvará de execução do projeto e terão prazo de 4 anos a partir do início das obras previstas para a conclusão do parcelamento do solo ou da edificação do imóvel. Caberá aos proprietários a comunicação do cumprimento dos prazos com a respectiva comprovação à administração pública. O parágrafo 2º, a transmissão do imóvel por ato intervivo ou causa-mortes, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização sem interrupção de qualquer prazo. Só apenas uma percepção, a gente pode fazer observações a propósito? Sim. Eu acho que só faltou a gente falar que transfere a obrigação. Bom, ato intervivo e causa-morte já mostra para quem está indo, ou para o adquirente ou para os herdeiros. Né? Acho que já está, a redação está tranquila. Eu fiquei só preocupado de mostrar para quem está transferindo, mas é ato intervivo ou causa-morte, já demonstra claramente para quem será o novo obrigado. O artigo 102, aqui eu já vou fazer essa observação, né? A notificação acima foi dita na reunião da semana passada e que ela se repete nos demais instrumentos. Agora nós fizemos um único e isso já foi inclusive compactado, né? Nós falaremos de todos e aí vem só uma notificação valendo para todas as modalidades. Então aqui vocês vão encontrar ainda a repetição da modalidade e da forma pela qual se dará a notificação, mas isso já foi inclusive corrigido. A notificação acima citada será feita através de uma das formas abaixo: por funcionário do órgão executor competente, ao proprietário do imóvel, ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administrativa. 2. Por carta registrada com aviso de recebimento, quando o proprietário for residente ou tiver sua sede, em caso de pessoa jurídica, fora do território do município. E a terceira possibilidade de notificação é por edital, publicada no Diário Oficial do município, quando frustrada por 3 vezes a tentativa de notificação de uma das formas acima. A classificação do imóvel como não utilizado poderá ser comprovada por meios de consulta às concessionárias, pela não utilização ou pela interrupção do fornecimento de serviços essenciais, como água, luz e gás, e ou outros meios a serem regulados pela lei específica. A classificação do imóvel como não utilizado poderá ser suspensa devido à impossibilidade técnica, jurídica e ou econômico-financeira, momentaneamente insanáveis pela simples conduta dos proprietários. Parágrafo 2º, a Prefeitura notificará os proprietários dos imóveis não utilizados, que terão prazo máximo de 1 ano para ocupá-los, a contar do recebimento da notificação, cabendo aos proprietários a comunicação com respectiva comprovação à administração pública quando do atendimento à notificação. A notificação de que trata foi exatamente esse que nós suprimimos, né, para que ficasse atendido. Então, peço a gentileza e a liberdade de não precisar fazer a releitura. Parágrafo único. Caso o proprietário comprove a impossibilidade técnica, jurídica ou econômico-financeira para justificar a inviabilidade de ocupação do imóvel não utilizado em razão de normas edilícias, o Executivo poderá conceder prazo de 1 ano a partir da notificação, exclusivamente para promover a regularização da edificação, se possível, nos termos da legislação vigente, ou a sua demolição, fluindo a partir de então prazo igual para a apresentação do projeto da nova edificação ou a documentação relativa à regularização deste imóvel. O IPTU progressivo não tem, não houve alteração, as outorgas também não, tanto vertical quanto horizontal, transferência do direito de construir, também continua igual. O impacto de vizinhança, o EIF, nós já tínhamos a classificação e a conceituação do EIF, e foi inserida a modificação também, né? Construção, ampliação, instalação, modificação e operação de empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas, públicas ou privadas, causadoras de impactos ambientais, deverão aí se submeter ao... Eduardo, Oi. uma questão aí, qual que é a penalidade do proprietário se ele não cumprir essa obrigação de fazer alguma construção ou de desenvolver essa área? Os instrumentos, progressivo. isso, exato. Primeiro você tem o parcelamento, edificação e uso compulsório,
não atendido, você passa para a segunda etapa da forma pela qual a função social deve ser exercida, que são os instrumentos indutores da função social, você vai para o IPTU progressivo. Não atendido o IPTU progressivo, aí você vai para a desapropriação com pagamento em títulos. Essa é a sequência dos instrumentos indutores da função social. E o direito de preempção, que aí vem ele separado, né, ele está à parte, aí vem a desapropriação. E é uma desapropriação sanção, né, porque ela paga com título, né, diferente da desapropriação padrão, que ela é prévia e indenizada em dinheiro. Então é uma modalidade de desapropriação que tem um reflexo sancionador. Ok? A somatória de todos esses prazos. A somatória daria mais ou menos quanto tempo? O senhor perguntou a penalidade ao proprietário. Ok. Mas você está explicando que tem todas as etapas e as seções. Quanto tempo demora tudo isso? Nós vamos olhar. Marcelo, você pode voltar no meu, por favor? Aí a gente já soma os prazos Não dá aqui. para enxergar nada. Não tem problema nenhum, eu falo com o pessoal, depois fica tranquilo. Aí, o meu. Bom, isso vai se desdobrar se for não utilizado, se utilizado, isso vai funcionar o quê? Você pode descer, né? Só para pegar o prazo primeiro? Pode descer? Aí. Muito bem. Então, os não utilizáveis têm prazo assim, Marcelo, no 97? Não, né? Não, isso começa no 98. Para os não utilizados, ele vai ter 3 anos ininterruptos. Identificado por mais 3 anos, ele vai ter 3 anos. Muito bem. Então, 3 anos não cumprido, vai ser notificado. Após a notificação, ele tem mais 1 ano. Então, de 3 já foram para 4. Pode descer um pouco mais, Marcelo, por favor? Isso. Isso, então 4, aí tem mais 2 para conseguir comprar a expedição do alvará, exato, para fazer o parcelamento. 6. E mais 4 anos para início das obras previstas. Aí é só se ele não atender. Se ele tomar a atitude de fazer uma... Isso, se ele tomar a atitude. ele não faz. São Isso. 6 anos. Caso ele não faça paroí, são 6 anos. Aí não entraria. Ô, Eduardo, aproxima um pouco o fone de repente para elas, a sequência de anos. E vamos lembrar que Não ouvimos O que o secretário falou. Na verdade, assim, se ele não cumprir, se ele não parcelar, se ele não notificar, Isso, ele disse. São 6 anos. Desses 6 anos não vai nada. Não tem multa, penalidade, nada ali. A área fica parada. Essa? Isso, exato. A área está parada não por uma morosidade do Estado, porque o Estado já vai ter feito a notificação e vai dar os prazos para que isso aconteça. Então são 3, mais 1, 4 e 2, 6. Isso. 3 anos é para ele tomar uma atitude. 3 anos é para caracterizar como abandonado, né? Isso. 3 anos caracteriza como abandonado. Aí caracterizou como abandonado, ele tem 1, que é lá para baixo, né? Isso. 1 ano após a notificação. Para protocolar. se ele não fizer Isso. nada. Se ele Imagina que não fez. protocolou, daí ele já vai. No 4º ano já passa direto para o. Nesse ano ele já vai Isso. pro próximo, que é o IPTU. 3 anos para identificar e 1 ano para apresentar a execução. Se ele apresentar o projeto, cria-se um prazo novo para ele, para que ele cumpra esse projeto. Se ele não apresentar o projeto, 3 anos, no 4º ano, ele já passa para o IPTU progressivo. Então você teria 4 anos aí de prazo máximo até passar para o IPTU progressivo. todo mundo entendeu. Importante que a Érica disse que é 3 anos é que qualifica que aquele imóvel está abandonado. Né? Então, se comprovarmos através de conta de água, através da não utilização, através de conta de energia ou intimações que não foram respondidas, com 3 anos, se nada disso acontecer, está qualificado que ele é imóvel abandonado. Aí começa o processo jurídico. Tá bom? Isso. Aí ele tem prazo de 1 ano para apresentação do projeto. Apresentou o projeto, desdobra num prazo maior para que ele execute esse projeto. Não apresentando o projeto, IPTU progressivo. Pois não? Sim, claro. O senhor quer o microfone? Esse capítulo de considerar abandonado, não utilizado, eu acho que é o maior exemplo que
de um regime totalitário, comunista, acho que nem na Rússia funcionava dessa forma. E ainda mais, isso aí vai permitir que tudo se transforme num deserto de concreto e asfalto. Essas áreas ditas abandonadas, elas promovem a permeabilização do solo, ajuda a manter áreas verdes dentro da cidade. Porque um lote, por pequeno que ele seja, ele pode ter uma área verde e isso aí facilita a pureza do ar. Também, veja você, pode ser transformado em hortas, em pomares. Então eu acho que a lei, em vez de exigir tudo isso daí, deveria exigir que a pessoa transformasse num pomar, numa horta, né? E vamos dizer assim, permitir que a população tivesse uma vida melhor, mais harmônica, né? E não transformar tudo em áreas de concreto e asfalto. E também, veja, viola o regime democrático, o regime de propriedade privada. Quer dizer, eu acho que é uma barbaridade isso aí. Deveria ser completamente modificado. Muito obrigado. Volta novamente para você explicar. Tem um aspecto ambiental que proíbe essa autorização. A autorização justificada, mesmo sem atividade, é passível de não ser enquadrado nisso. Volta o texto. Exato. Volta um pouquinho, Marcelo. Vai responder tudo ao doutor Salomão. Lá no começo, no PEUC, esses instrumentos, eles são indutores da função social da propriedade, né, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade. Então, o município pode optar pela utilização ou não desses instrumentos indutores da função social. Lembrando que nós acabamos de passar pelo capítulo da permeabilidade do solo e outros reflexos no plano diretor que vai inibir com que a pessoa, né, impermeabilize 100% do seu lote ou da sua gleba. Que é exatamente essa base. Os que não vão ser aplicados, acho um pouquinho, Marcelo, por favor. Olha lá, são considerados, né, os não, a qual não se aplica, pode avançar, Marcelo, por favor. Isso aí, obrigado. Ficam excluídos das categorias de imóvel não utilizado, subutilizado, não edificado ou subutilizado. Abriguem atividades que não precisem de utilização para sua finalidade. Então, essas áreas. Um estacionamento. Um estacionamento, exatamente. Se ele tiver uma horta já, não precisa de utilização. Integrem o Sistema Municipal de Áreas Verdes e unidades de conservação ou que cumpram a sua função ambiental relevante. Essas áreas que têm importância para o meio ambiente certamente não serão atingidas pelos instrumentos indutores da função social. O instrumento indutor, doutor Salomão, vai ser aquele para aquele imóvel onde está efetivamente aguardando tão somente especulação imobiliária. Essa é a ideia. Mesmo esse imóvel que está aguardando especulação imobiliária, ele pode ser motivo para a preservação do meio ambiente e penalização do solo, convivência de animais nessas áreas. Eles estão dentro de área urbana. A barbaridade ser obrigatório no Não, Salomão, não é obrigatório. Salomão, olha, o exemplo é o seguinte: um imóvel que esteja enquadrado até 5%, no máximo 5% da sua área edificada, né? Nós estamos falando de um imóvel precário, que está lá se utilizando a rede pública e nada aproveitado. Mas vamos imaginar que os outros 95% é uma horta. Nós não vamos aplicar esse instrumento nele. Vamos dizer que lá ele tem uma área florestal significativa e por isso que ele só ocupa 5%, é um tremendo de um cara com uma visão ambiental. Não vai ser encaixado esse imóvel. Nós estamos falando do lado especulativo. É o lado especulativo que se quer cumprir. Não tem nada a ver com imóveis de qualidade ambiental que podem até não ter edificação alguma. O proprietário queira, não, eu só quero deixar isso aqui com uma contribuição ambiental à cidade. Não será motivo, não tem sentido algum. O que se quer pegar? Esqueletos abandonados. Amanhã você tem a dengue imperando ali, você tem ali a possibilidade de alguém utilizá-lo para pequenos crimes, ou às vezes até crime hediondo. Então são imóveis que o proprietário abandonou, proprietários abandonaram, e significa ali uma situação precária dentro do ambiente do bairro ou no centro da cidade. É isso que se quer pegar. Aqueles que cumprem obrigação ambiental, ou que não precisem de, vamos dizer, de construção para ser ativo, como eu citei aqui,
pode ser uma horta, pode ser simplesmente uma casinha pequena e um estacionamento que nos ajuda no assunto de estacionamento no centro da cidade. Esses imóveis não são isso. Nós estamos falando da precariedade. Tá bem? Não, tomara não, é assim que está. Ninguém tem sentido. Exatamente. Marcelo, podemos voltar, por favor? Isso, continuar. Voltar ao... Pois não, podemos, até ele atingir ele, fica à vontade. Acho que quando o Salomão levanta essa questão, primeiro eu acho que já foi respondido. Realmente está dentro dos instrumentos do Estatuto da Cidade, né, que regra isso. Com licença, eu estou falando. Eu ouvi você falar. Então, na verdade, é o seguinte, trata-se principalmente de atendimento à função a função social da propriedade e do solo urbano. Aí uma outra questão que eu coloco, e dentro disso é justo, ninguém está propondo aqui que saia de forma aleatória, tomando essas decisões de ocupar prédios e tudo, sem uma justificativa dentro da legalidade. Mas está aí comprovado dentro do Plano Municipal de Habitação, que foi aprovado em 2010, 2011, quando da gestão do secretário Van Zuber. E eu diria o seguinte, uma das principais questões colocadas é o seguinte: se esse imóvel realmente não cumpre essa função social, não está inserida dentro do que está bem claro ali da conceituação, é justo sim que haja uma tomada de decisão. Está aí uma série de imóveis aí dentro do centro da cidade, que poderia estar sendo muito bem utilizada, não só para a questão de habitação, mas para outras. E, sobretudo, o seguinte, para justificar uma coisa. Ali foi feito, dentro do centro da cidade, nessas áreas, grandes investimentos do dinheiro público. Foram investimentos públicos que são colocados aí para infraestrutura de uma maneira geral, e esse imóvel, então, abandonado, de alguma maneira, ele foi e está sendo beneficiado. Então, há que se justificar esse benefício dessa infraestrutura que custou dinheiro público. Então, portanto, é correto sim, e os prazos ali estão para que as pessoas cumpram. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Nós temos às vezes também algumas complicações, porque ele pode muitas vezes não ser até moralmente aceito, mas é constitucionalmente inserido em nosso sistema. O estudo de impacto de vizinhança, dando continuidade, foi incluída a modificação, né, do uso da atividade empresarial, também como a possibilidade de inserção no sistema dos impactos de vizinhança. Estão sujeitas à elaboração do EIV para aprovação dos respectivos projetos as obras de médio e alto impacto, cujos critérios serão definidos pela Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança. O EIV e o relatório deverá contemplar a análise dos efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade na qualidade de vida da população residente ou usuária da vizinhança. Os resultados do estudo de impacto de vizinhança serão apresentados por meio do seu relatório de impacto de vizinhança, que deverá ter linguagem adequada e acessível à compreensão de todos os segmentos sociais. O EIV tem como objetivo definir medidas mitigadoras e compensatórias em relação aos impactos negativos de empreendimento, atividades e intervenções urbanísticas. Definir medidas intensificadoras em relação aos impactos positivos dos empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas. Orientar a realização de adaptação ao projeto de aprovação dos empreendimentos de impacto, de forma a adequá-los às características urbanísticas, ambientais, culturais e socioeconômicas locais. Assegurar a utilização adequada e sustentável dos recursos ambientais, culturais, urbanos e humanos. Subsidiar o processo de tomada de decisão relativos à aprovação de empreendimentos de impacto. Contribuir para a garantia das boas condições de saúde e segurança da população. Evitar mudanças irreversíveis e danos graves ao meio ambiente, às atividades culturais e ao espaço urbano, e subsidiar o processo de gestão do Sistema Municipal de Planejamento.
O waive e o relatório analisará os efeitos positivos e negativos do novo empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população, contemplando pelo menos os seguintes aspectos. Primeiro, adensamento populacional. Segundo, as demandas por serviços, equipamentos e infraestrutura urbanas e comunitárias. As alterações no uso e a ocupação do solo e os seus efeitos na estrutura urbana. Aqui que justificou a gente incluir a modificação lá no caput do 126. Os efeitos da valorização ou desvalorização imobiliária da vizinhança, a geração de tráfego e de demandas por melhorias e complementações nos sistemas de transporte coletivo, os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções urbanísticas propostas em sua relação com as ruas e logradouros públicos, e sobre a ventilação, iluminação, paisagem urbana, segurança, recursos naturais e patrimônios históricos e culturais da vizinhança. Geração de poluição ambiental, sonora e vibração. Presença de risco à segurança pública. E o 129, o waive e o relatório deverá ser elaborado por equipe técnica devidamente habilitada, contratada aos custos e sob a responsabilidade do interessado. O sistema de planejamento e gestão municipal, não houve alteração, o sistema de acompanhamento, e assim chegamos lá na finalização, creio que a última alteração seja só agora, nas disposições finais transitórias. Interromper, mas eu teria aproveitar. Você quer falar? Esse é o chute abaixo. Abaixo.